gente, do ano passado. Vai ser um roteiro que a escola que fez para facilitar a nossa vida, tá? Para ser mais rápido. E aí, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me perguntem que eu ajudo vocês. E caso eu não saiba, eu vou atrás de informação e trago para vocês, tá bom? Tá? Vou compartilhar a tela. Estão enxergando a minha tela? Sim? Sim. Tá, então perfeito. Eu só não consigo enxergar direito assim, então eu vou levantar um pouquinho meu computador aqui. Mas tá ruim de vocês me enxergarem? Não. Não? Tá. Não. Alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu ver. Antes da gente começar. Ah, eu tinha recado pra dar, né? Acho que ninguém mais vem. Já temos bastante gente. Deixa eu ver. Então, Eduardo, a orientação é que as aulas da semana que vem serão pela plataforma da Iônica, da FTD. Tá? E aí vocês vão ter que entrar na FTD e acessar as aulas por lá. Eu andei dando uma fuçada lá, mas, gente, eu descobri que eu sou uma analfabeta digital completa. Então eu ainda não sei como é que funciona. Eu acho que toda vez que a gente tiver aula eu vou ter que marcar por lá. Eu não consigo marcar que nem aqui. É um link para todas as minhas aulas. Então acho que vocês vão ter que entrar e eu vou ter que estar sempre marcando aula. Toda semana eu vou ter que agendar. Acho que é assim que funciona lá, que nem na Positivo On que era, tá? Para aqueles que acessam pelo celular, gente, se organizem para acessarem a plataforma por um computador. Faz toda a diferença. A plataforma pelo computador ela é muito mais abrangente do que por aplicativo. O aplicativo é limitado, tá? E o Vinícius acabou de sair da reunião, da aula. Eu queria dar o recado da avaliação, mas eu dou depois então no final da aula. Bom, vamos lá. Então na aula passada nós vimos as classes de palavras, tá? Eu trouxe para vocês o conceito de substantivos. Nós vimos alguns exemplos desses substantivos. E vimos também que temos os comuns, os abstratos, os tipos, né? Os próprios, os concretos e etc. Vimos que os substantivos, eles sofrem flexão de gênero, número e grau. Comentei para vocês que substantivos é a classe de palavra mais importante, né? Seguida depois do verbo. Então, substantivos e verbos são as classes mais importantes da língua portuguesa, porque é elas que regem os sujeitos e os predicados, né? Se perguntar quem é o núcleo do sujeito, vai ser sempre o substantivo. Se tiver ali no núcleo do sujeito um artigo não é núcleo, nunca será. Um adjetivo nunca será. Um numeral nunca será também, tá? Então, o núcleo do sujeito sempre serão substantivos. Então, eles são muito importantes, porque todas as outras classes de palavras, elas andam junto com os substantivos, tá? Os que estão no sujeito, né? No sintagma nominal. No predicado,
no sintagma verbal, o núcleo do predicado sempre será o verbo. Isso vocês viram no 6º ano do ensino médio, eu tenho certeza disso. Vocês estavam no colégio alternativo, vocês viram isso, tá? Não comigo, né? A maioria de vocês. Acho que era a Gabi. Bom, depois, gente, nós vimos que os adjetivos são as classes, né, das palavras que caracterizam os substantivos, tá? Então, elas precisam concordar em gênero, em número e em grau com os substantivos. Há alguns substantivos que eles não têm flexão de gênero, como, por exemplo, azul, calças azuis. Azul não tem flexão de gênero, né? E tem alguns adjetivos que também não tem flexão de grau. Azulzinho, a gente até fala, mas é algo que não está previsto na nossa gramática, tá bom? Vimos também os artigos, que são as palavras que acompanham os substantivos. Elas acompanham e definem os substantivos, né? Então, quando eu digo a aluna exemplar, eu estou falando de uma determinada aluna. Se eu falo uma aluna exemplar, é qualquer aluna, não estou definindo-a, tá? Os artigos, eles não sofrem flexão, sofrem flexão de gênero e de número. Não sofrem flexão de grau. Não existe aumentativo e diminutivo para os artigos, tá certo? Vamos lá, então. Depois dos artigos, nós vamos ver, cadê minha cola? Os numerais. Acho que deu uma escurecida aqui, né? Porque começou a chover só um pouquinho. Não sei se melhorou, né? Mas tá bem escuro aqui. 3, agora vamos para o 4. Os numerais. Então, quem são os numerais, gente? São as palavras que dão quantidade aos substantivos. Então, temos aí como exemplo de numerais 1, 2, meio, metade. Opa! 1/3, triplo e assim vai, tá? Também tem primeiro, segundo, deixa eu acrescentar isso. Primeiro, segundo, tá? Esses são os numerais. Coisas simples e coisas fáceis são os numerais, tá bom? Aí depois vem os pronomes. Agora a gente tem uma quantidade infinita de pronomes, são muitos. Então, quem são os pronomes? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. Aqui. Então, os pronomes são as palavras que ajudam na coerência
dos textos para substituir os substantivos, tá? Não só por isso, tá? Mas é uma das principais. Então, os pronomes, assim como as outras classes gramaticais, eles giram em torno dos substantivos, tá? Aí, gente, o que acontece? Os pronomes, por exemplo, né? Eu quero falar do aluno X para a diretora, né? Preciso fazer um relatório do aluno. Isso acontece muito de relatório com os pequenos, tá? Às vezes eu faço, assim, de tempo em tempo eu faço pro 6º ano, um relatóriozinho para saber como é que andam as atividades deles, né? Nesse contexto de EAD. Como é que anda o andamento do aluno, né? Então eu pego esse aluno e eu vou falar sobre ele. Então eu posso trocar por outros substantivos que equivalem de sinônimo, de significado, como por exemplo, em vez de usar aluno, eu posso usar discente, posso usar educando, posso usar inclusive o próprio nome do aluno, tá? Vou falar sobre o João. O João é isso, o aluno João é isso, 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 isso. Ó, usei o aluno João. Depois eu posso usar o discente. Aí eu vou falar dele de novo, vou trazer o educando. Aí eu vou falar sobre ele de novo, né? Eu preciso mencioná-lo. Então eu vou trazer aluno. Lá em cima eu tinha o aluno João. Tinha aluno João tudo junto. Então eu dei um baita espaço lá. E aí eu posso voltar e falar dele como aluno. E depois, inclusive, eu posso mencionar o próprio nome dele. Já usei todas essas possibilidades. Os meus parágrafos estão todos direitinho. E eu quero, inclusive, mencionar mais uma vez o aluno. Então, eu posso usar o pronome ele, por exemplo, né? Quero falar de um trabalho que não foi bem executado. Eu vou falar do trabalho dele. Então, os pronomes, eles ajudam para a gente manter a coerência do texto na hora de substituir os substantivos, tá, gente? Lembrando que, por mais que pareça uma aula enfadonha, porque estamos aqui revisando, eu tô trazendo sempre para vocês, pontuando aspectos para ajudá-los na hora de fazerem um Enem, tá? Porque pronomes são classes gramaticais que aparecem com muita frequência nas questões de língua portuguesa. Aparecem com frequência, gente. Concurso aparece com frequência também. Cansei de fazer concurso e tinham questões sobre pronomes, tá? Cansei de fazer isso. Existe, né? Então, inclusive de perguntar, o pronome tal, na linha tal, está se referindo a que substantivo? Qual é o referente do pronome tal, tá? Existe muito isso, então é bom vocês irem treinando e peguem todo esse material que eu tô trazendo para vocês e consulte este material sempre que vocês forem fazer um trabalho, escrever um texto, tá, gente? É importante. Então agora vamos ver os tipos de pronomes. Vamos lá. A gente tem o pronome pessoal. É o número 5. 5 ou é 4? 5. Então, 5.1. Nós temos o pronome pessoal. Tá? Aí a gente tem dois tipos de pronomes pessoais. 5.11. Temos o pronome pessoal do caso reto, tá? Nós temos então a primeira pessoa do singular. Primeira pessoa, só vou escrever pessoa, peraí. A primeira pessoa. Né? Nós temos o eu,
que é do primeira pessoa do singular. E temos o nós como sendo a primeira pessoa do plural, tá? Esses são os pronomes retos. Depois temos a segunda pessoa. Nós temos o tu ou você, né, do singular, e o vós como plural. E por fim, nós temos a terceira pessoa, que nós temos o ele, que é singular, e o eles, que é plural, tá? Gente, na escola, eu não sei quanto a vocês, mas na escola, ninguém nunca me falou que o nós era plural de eu, que o tu era plural de vós, que o tu era o singular de vós e que o ele era o singular do eles. Então, sempre lembrando que um é plural de outro e que eles pertencem a essa nomenclatura como primeira pessoa, né? Primeira pessoa eu, do singular. A primeira pessoa do plural é o nós. Por quê? Porque o eu tá aqui dentro do nós, né? Se eu digo eu sou professora do colégio alternativo, eu tô falando só de mim. Agora, se eu digo nós somos professores do colégio alternativo, eu não tô falando só de mim, eu estou falando dos meus colegas e de mim também, tá? Quando eu falo tu, eu tô falando da segunda pessoa. O vós, eu tô falando da segunda pessoa também, né? O tu, tu não foste à feira. Tô precisando ir na feira, inclusive, né? Tu não foste à feira, né? Quando eu digo vós não fosteis à feira, eu estou incluindo dentro desse vós o tu também. Mas o que acontece aqui, gente? A gente não usa mais esse vós aqui no Brasil. Os portugueses usam vós, nós não usamos. Nós substituímos o vós por vocês, tá? Isso é importante a gente perceber. E aí nós temos a terceira pessoa, que nós temos o ele. Quando eu digo ele não foi à escola, eu tô falando de uma pessoa, né? Quando eu digo eles não foram à escola, eu tô falando de mais de uma pessoa. Eu tô falando de um coletivo, de um plural de pessoas que não foram à escola, tá? Então temos aqui o pronome pessoal do caso reto. Pô, tá chovendo valendo. Vocês estão me escutando? Sim. Tá ruim pra escutar minha voz ou não? Tá bem normal. Tá normal? Tá. É porque assim, gente, eu tô assim no meu ápice da alergia, como eu falei pra vocês. E eu tô com dificuldade de falar e de respirar. Então qualquer coisa vocês me avisem, ainda tá chovendo. Mas vamos lá, segue o baile. Aí agora, gente, então a gente pode trocar, como eu falei pra vocês, todas essas pessoas, né? E colocar um substantivo, né, no lugar deles e trocar, tirar o substantivo e botar eles também, tá? Vamos lá, próximo slide, tá? Se alguém estiver copiando, quiser que eu volte, é só me avisar. Agora nós temos o pronome pessoal do caso oblíquo.
Quem são eles do caso oblíquo? Deixa eu pegar minha cola aqui, pra não me esquecer. Eu sempre esqueço de um ou de outro, meu Deus. Vamos lá. Peraí, gente, não tô achando a minha tabelinha. Eu acho que eu escrevi em outro lugar. Peraí. Cadê, gente? Meu Deus, perdi minha tabela. Gente, perdi minha tabela. Vamos lá. Bom, pronome pessoal do caso oblíquo. Nós temos, né? Vou trazer aqui os exemplos. Nós temos o me, o te, o ti, o se, o lhe, o mim, nós temos o a, o contigo, que aqui, ó, eu tenho o tigo, né? Mas a preposição com fica contigo. Nós temos o sigo. Que mais a preposição fica consigo, tá? Vamos ver o que mais. Deixa eu ver. A gente tem o nos, o vos, aí aqui, vou botar aqui junto com o se. Se não, se. Temos o se, que aí fica consigo, tá? Que mais? Nós temos o lo, o lá e os seus plurais. Tá? Tem uma regra para colocar o ou o a, né? Porque o lo substitui o a substitui o a, tá? Mas quando que a gente coloca, né, o ou o a? Assim, o Ederson me mandou uma mensagem, né? Professora, eu preciso que a senhora corrija os exames, né? Me mandou os exames, pediu para eu corrigir. Aí eu mandei para ele, corrigi os exames e mandei para ele. Já os corrigi, ó. Vou escrever aqui, né? Preciso da correção
dos exames, tá? Aí eu respondo, já os corrigi, tá? Aí, se alguém me pergunta alguma coisa, eu posso responder, corrigi-los ao meio-dia. Não. Aí alguém me pergunta, por exemplo, né? Ele não recebeu. Não recebi. Que horas mandou? Gente, eu não tenho ponto de interrogação, vocês já sabem, né? Aí eu vou responder. Enviei-los ao meio-dia, tá? Então, quando eu vou trazer esse aqui, quando eu tiver que colocar junto com o verbo ou quando ele pertencer aos objetos indiretos, tá? É um exemplo. Então, gente, todos esses pronomes aqui, opa, não é aqui, é aqui. Eu estou usando para substituir o substantivo exames, tá? Só um pouquinho que alguém pediu pra entrar. Deu. Tá bom? Tá bem, gente? Tá bom. Sim. Coitadinhos, já não aguentam mais essas revisões, né? Vocês já estão cansados de revisão, né? A UEM me disse, ai, Sora, tá muito chato esse monte de revisão. Mas fazer o quê? Estão achando chato também esse monte de revisão, gente? Eu diria que não é a coisa mais empolgante do mundo. Só que preste atenção nessas coisas assim que eu digo, que é bom para substituição de texto, tá? Isso é importante, porque depois a gente não consegue fazer as coisas direito. Às vezes a gente fica bugado, né? Quando a gente tá fazendo um texto, a gente fica bugado. Ah, o que eu posso fazer aqui para substituir isso? Pense nesses pronomes, que às vezes a gente esquece. Bom, 5.2 agora. São os possessivos. 5.2. Esperar carregar para ver se tem alguma coisa rápida. Pronomes possessivos. Então, como o nome já diz, gente, ele indica posse. Indica posse de um, adivinha, substantivo. Tá? Indica a posse de um substantivo. Vamos lá. Exemplo de pronomes. Eu tenho o meu e o plural dele. Nicolas, tu que tá copiando, tu copia os slides na hora. Se tu precisares que eu paro, pra te dar um tempo, eu paro, tá? O meu, o minha e seu plural.
o teu e o seu plural, o tua, o que mais? O seu, o sua, põe maiúsculo esse S, desconsidere. Nosso, o nosso, o vosso, o vossa. Eu escrevi tudo isso aqui pro ensino pro primeiro ano. Escrevi tudo de novo. E é isso, tá? Esses são os pronomes possessivos. Esses são mais fáceis. Aí nós temos os demonstrativos. 5.3. Pronomes demonstrativos. Tá? Os demonstrativos são palavras que marcam posição. Tá, gente? O que acontece aqui? Há um monte de professor aí de língua portuguesa, um monte, que gosta de dizer que o este, aquilo, são para marcar lugares, tá? Que é a mesma coisa que eu acabei de colocar aqui para vocês, que é para marcar posição. Só que ninguém explica por que marca posição e ninguém explica também que a gente não usa mais essa coisa de posição, de determinar que este é o eu que fala. Ninguém fala isso também no discurso, né? Que a gente usa o este para determinar que quem está falando é o eu e que esse objeto ele está perto e que ele inclusive ele pertence ao eu. Mas ninguém diz isso, né? Todo mundo gosta de dizer, este é porque está perto, o esse é porque está assim, olha, no meio do caminho, e aquele é porque está mais longe. Mas ninguém explica que pertencem às pessoas do discurso, né? E ninguém explica também que a gente usa para todo sempre o esse para tudo, né? Eu digo assim, olha, com muita frequência eu digo para vocês, esse livro, e sou eu que estou falando do livro, ele está perto de mim. Eu digo, esse livro aqui, de gramática, é antigo pra caramba, mas ele é muito bom. Por quê? Porque aqui, esse livro, ele considera o uso da língua portuguesa. Por mais que ele seja antigo, ele é de 89, eu acho, deixa eu ver aqui. Não, 99. Eu era uma criança ainda quando surgiu esse livro, né? E eu digo pra vocês, ele é uma gramática normativa, só que ele no início aqui, ele considera o uso, ele traz aqui aspectos de semântica, de sentido, que outros livros dessa época eles não trazem. Então eu falo esse livro, né? Agora, vamos supor que o Bernardo se interessou por meu livro de gramática e quer tirar foto, quer digitalizar o meu livro, né? E ele pergunta, professora, tu podes me emprestar esse livro? A gente usa o esse tanto para o eu quanto para o tu, né? As duas pessoas do discurso usam a palavra esse. E vocês sabem por que a gente não usa tanto este? Vocês fazem ideia? Por quê? Não. O este, gente, vocês vão achar assim, olha, a coisa mais idiota do mundo, né? O este tem esse T. Esse T
T aqui, ele simboliza o tu. Normalmente é o tu que carrega esse T, tá? Ô, Nicolas, não copia isso que eu tô escrevendo, isso aqui só tô conversando com vocês, só tô fazendo uma reflexão, tá? Por exemplo, quando eu digo teu livro, eu tô falando para um tu. Mas quando eu digo seu livro, eu tô falando para um você, tá? Então percebam, teu de tu e C de esse S para você, né? A Joana que fala você, ela usa seu, com toda certeza. Seu, você, tá? Não sei se tem mais alguém aqui em aula que fala você. E nós aqui que somos do Rio Grande do Sul e que nascemos dentro do tu e falando só no tu, a gente usa teu livro, né? Não usa seu livro, a gente usa teu livro, porque o T remete a tu, o S remete a você. E este, ele vem com T de tu. Só que este, quem usa é o eu. Aí fica uma confusão generalizada. Por quê? Porque se eu sou a primeira pessoa do discurso, eu falo tu, por que eu uso S, gente? Por que eu uso S? Porque nós achamos, né, convencionalmente, nós achamos que o C, ele é mais adequado para indicar tanto eu quanto o tu nas pessoas do discurso. É simples assim. Pode parecer uma bobagem, o te, o tu, não sei o que, pode parecer. Mas a gente, convencionalmente, a gente sabe que isso é um problema. A gente sabe que é um problema definir se eu vou dizer esse ou se eu vou dizer este. A gente sabe que é um problema, então a gente não faz. A gente usa o esse para tudo, em vez de usar o este, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? Às vezes eu meio que me perco no meu discurso, né? Mas eu acho que eu consigo deixar claro, né? Sim ou não? Sim. Então, gente, todos os falantes da língua, todos, sem exceção, quando a gente vê que aquela determinada regra gramatical, ela é um problema, a gente exclui a regra gramatical da nossa cabeça e a gente não usa de jeito nenhum, tá? Então agora eu vou apagar toda essa coisa, essa lenga-lenga que eu falei aqui. Vou apagar tudo isso aqui, se o computador me permitir, porque ele trava, né? E aí eu vou tentar explicar de forma mais clara possível essa utilização dos pronomes demonstrativos, tá? Para vocês fazerem na escrita, evidentemente. Então, assim, discurso, né? Eu falo pessoas do discurso. Eu acho que eu falei isso pra vocês no ano passado, porque tem uma breve contextualizada do que é discurso no livro de vocês positivo. Não é algo assim que é pra estudar, que é pra gravar, enfim, mas existe. Então eu vou retomar isso com vocês, tá? O que é discurso? Bom, desde o primeiro momento em que eu tomei a palavra, em que eu estou falando aqui para vocês, eu estou discursando, desde o primeiro momento. Então, tudo, gente, é discurso. Se existe palavra, se existe comunicação, existe discurso. Tudo é discurso, tá? E dentro desse discurso, existem 3 pessoas, tá? Que é o eu, é o tu e é o ele. O eu é quem tá falando, tá?
pode ser neste momento o eu, Amanda, que estou falando. Sou eu que estou tendo a palavra, eu que estou falando. No momento em que a Maria Eduarda, por exemplo, me perguntou sobre o trabalho, quem é que estava falando? A Maria Eduarda. Então, a Maria Eduarda, ela se torna o eu do discurso. Então, quem é o eu do discurso? É quem fala. Sempre assim. O eu do discurso é quem fala, tá? Depois, nós temos, dentro do discurso, o tu. Quem é o tu? É a pessoa que escuta. No momento, vocês, meus alunos lindos do meu coração, são os meus vários tus, as minhas várias orelhinhas que estão me escutando. Então, eu, Amanda, sou eu, porque eu estou falando aqui sem parar e desfreadamente. E vocês são o tu, que estão me escutando passivamente todo o meu discurso. No momento em que a Eduarda pediu para falar, para perguntar sobre o trabalho, a Eduarda passou a ser o eu do discurso, porque era ela quem estava falando, e eu larguei a minha posição de eu, porque eu fechei a minha boca para escutá-la. Então, eu passei a ser tu, juntamente com o resto da turma, tá? E o ele, professora? Quem é o ele? O ele é de quem eu estou falando. Não precisa, gente, as pessoas do discurso serem pessoas reais, pessoas de carne, que nem nós aqui, de carne, osso, sangue, etc, tá? O eu do discurso pode ser um objeto, é de quem e de o que eu estou falando, né? Falei, por exemplo, do colega que não está vindo à aula, né? Então, o eu, Amanda, falou do colega que não está vindo à aula. Então, a Amanda, o eu, falou para o tu, que é o 2EM, e falou do ele, que é o aluno em específico que não está vindo à aula. Mas se eu estivesse falando do trabalho que eu quero que vocês façam, o trabalho assume a posição do ele. É de quem eu falo ou do que eu falo. Tá bom? Essa parte fica claro, gente, ou não? Sim. Sim? Tá. Gente, eu demorei muito para aprender isso, porque a minha professora lá da FURG, ela explicava isso de uma forma tão complexa que, olha, eu demorei. Eu tive que procurar vídeos e coisas e etc. para poder explicar isso para vocês de uma forma que eu tento ser clara, porque assim, não é fácil, tá? Às vezes a gente esquece e tal, mas enfim, eu acho que eu consigo mais ou menos transparecer algo de uma forma mais clara. Então, nós temos o este, o esta e o isto. O este, o esta e o isto, que pertence ao eu, tá? Então, se pertence ao eu, está próximo do eu. Então, se está próximo do eu, o eu é quem governa o discurso, então eu vou usar este, que está perto do eu uso o este. Vou botar aqui. Licença, professora. O Bernardo pediu para avisar que a internet dele caiu. Tá, Jojo, perfeito. Só pede para ele comunicar a escola, tá? Tá bom. Eu boto as presenças dele tranquilo, mas ele precisa comunicar a escola. Então, o este, o esta e o isto, ele pertence ao eu e está próximo do eu, tá? Quando eu digo esse, essa e isso, esses substantivos estão perto do tu. E está... eu não queria botar meio próximo. Está
está mais ou menos próximo do eu, entendeu? Porque é com o tu que eu converso. Eu não converso com ele. Então está mais, vou ter que colocar isso, mais ou menos próximo do eu, tá? Deixa eu botar aqui de outra cor. Aí, se agora eu digo aquele, aquela, escrevi errado. Aquele, aquela, tem os plurais todos, tá? Ou aquilo. Eu estou falando do ele. Mas o ele não está no discurso, gente, porque o discurso é entre quem fala e quem ouve. O ele está em terceiro plano, ele está fora do discurso. Então, o aquele, o aquela e o aquilo, ele pertence ao ele e está longe do eu. Tá? Tá bom? Tá bom. Então vamos imaginar assim, eu tenho uma irmã, né? A Mana sempre foi uma criatura assim, olha, cheia de energia dentro de casa. A Mana sempre foi muito ativa dentro de casa e eu não, completamente o oposto. Dentro de casa, eu era uma santa. Eu só vivia no videogame, eu só via televisão, eu não fazia nada. Já a Mana subia em árvore, corria por tudo, deixava minha mãe de cabelo em pé. Então, quando eu estava em casa, eu chegava para minha mãe, né, no escondidinho e falava para a mãe: mãe, a Mana tá fazendo isso, né? Então, quando eu fazia a fofoca para minha mãe, eu era o eu do discurso e a minha mãe o tu que escutava, né? E o meu ele, de quem eu falava, era a minha irmã, era a Mana, tá falando dela, fazendo fofoca da Mana. Então eu, a queixeira, a minha mãe, quem escutava o tu, e a Mana, que era de quem eu falava, o ela. Na escola, era o oposto. Eu fervia o tempo inteiro, deixava as professoras de cabelo em pé, de verdade. A Mana, o contrário. A Mana era uma santa na escola, fazia todos os exercícios, copiava tudo, não conversava. A Mana não fazia nada, era o oposto, né? O que eu fazia em casa, a Mana fazia na escola. O que a Mana fazia em casa e eu fazia na escola. Então a Mana chegava em casa: ô mãe, a Amanda fez isso no colégio. O que acontece? A Mana assumiu o papel de eu, a minha mãe assumiu o papel de tu e eu assumi o papel de ele, porque ela falava de mim, tá? Então é isso, gente. Então, o este vai falar, o este pertence ao eu porque está próximo do eu, na pessoa do discurso. O este está próximo do tu, então ele está mais ou menos próximo do eu, né? E aquele que é de quem eu falo ou do que eu falo está próximo do ele. Então, aquele, aquela e aquilo está próximo do ele, então está longe do eu. Tá bom? Deu pra entender isso, Tá gente? bom. Sim. Tá. Eu gosto muito de trazer essas pessoas do discurso, né?
não que isso seja assim uma regra, não vai ser todo mundo que vai trazer as pessoas do discurso para explicar isso para vocês. Não será. As pessoas vão querer explicar esse grau de proximidade, tá? Mas eu prefiro trazer o eu, o tu e o ele, porque pra mim fez todo sentido quando eu cheguei nessa conclusão e eu comecei a sentir mais clareza nesse aspecto, tá? Mas se vocês não conseguirem entender, vocês me avisem que eu acho um outro jeito, tá? Próximo. Quem printou, printou. Quem não printou, não printa mais. Mentira, só pedir que eu volto. E aí, gente, tem aquela coisa, né? O isso mais o de fica disso, né? Tem todas essas coisas que vocês já sabem, que a gente muda na língua portuguesa. É o 5.2, possessivos, 5.3, agora 5.4. Isso, né? 5.4. Os pronomes indefinidos. Então, quem são esses? São palavras indefinidas vagas, imprecisas, qual foi que eu coloquei? Indeterminada. Vagas, imprecisas e indeterminadas. Exemplo. Nós temos algum, aí ele tem flexão de gênero e flexão de número, tá? Sendo alguma, alguns e alguns, né? Depois do algum, nós temos nenhum, que também tem flexão de gênero e de número. Depois, o certo, que tem flexão de gênero e de número. O muito também tem flexão de gênero e número. Tá? O outro. Gente, eu não sei se vocês... Um dia vocês vão fazer concurso na vida de vocês, né? Mas esse pronome indefinido aqui, quando cai em concurso, ninguém sabe. É sério, isso aqui é sério. Ninguém sabe que muito é pronome. Sabe por quê? Porque muito pode ser também advérbio, que é aquele que fica colado do verbo, tá? Mas muitas vezes, dentro de um texto, ele é pronome. E as pessoas não se ligam dele com pronome e marcam como se fosse advérbio. Só que para ser advérbio, ele tem que estar colado do verbo e intensificando. Por exemplo, comi muito. Ó, colado do verbo, comi muito, tá? Agora, se eu quero usar ele como pronome, eu vou colocar, por exemplo, muitas ações foram feitas. Deixa eu só, vou escrever aqui para vocês, tá? Depois eu continuo embaixo dessas frases para vocês terem e copiarem. A Amanda come muito, tá? Daí. A Amanda come muito. O que que acontece aqui? Esse muito, ele está colado do come. Então, ele está intensificando
o verbo, tá? Se intensifica o verbo, ele é um advérbio. Se é um advérbio, é invariável. O que é invariável? Sem flexão de gênero e número, tá? Faltou um azinho aqui. Eu não digo come muita, não. A Amanda come muito, tá? Não digo Amanda come muitos. Então, vai dizer muitos o quê, né? Não, a Amanda come muito, tá? Advérbio não varia, tá? É invariável. Agora, se eu digo... Ai, gente, tô com muita coceira. Muitas empresas... Aqui é maiúsculo, pelo amor de Deus. Muitas empresas fecharam na pandemia. Esse muitas, ele é um pronome. Por que é pronome? Porque ele está aqui junto do substantivo, está indefinindo essas empresas. Quem são essas empresas aqui, gente? A gente não sabe. Então, está indefinindo as empresas. Não sabemos quais são. Pelo menos aqui nessa frase a gente não sabe quais são, tá? Isso aqui é muito legal da gente perceber porque a gente cai muito. Eu não sei, no Enem eu acho que eu nunca vi questões desse tipo. Mas em concursos, pá, tem as pencas. De verdade. Sempre tem em concurso isso. Tá bom? Vou abrir um outro slide para seguir com os pronomes, tá? Aí temos pouco, e sofre as flexões, quanto, e sofre as flexões, tanto, e sofre as flexões, o que mais? Todo, e sofre as flexões. Qualquer, aí que são sem flexões. Qualquer, quaisquer, alguém, algo, ninguém. Deixa eu só se escrever certo, acho que eu errei alguma coisa. Não. Nada. Tudo. Cada. O EM eu não botei, mas pra vocês eu vou botar este aqui que a gente já não usa, que é o outrem. O outrem, tá? Que às vezes aparece nos concursos. Tá bom? Tá bom, professora. Vocês estão aí, gente? Estão me escutando? Sim. Sim. Ai, meu Deus. Sim, senhor. 5.5. Nós temos os pronomes
interrogativos. Que são palavras que iniciam frases, iniciam perguntas, vou botar. Iniciam perguntas. Exemplos. Ai, gente, tá demorando pra passar o tempo, né? Qual, quais, quanto é só flexão de gênero e de número. O que e o quem, que não sofre flexão de nada. Esse aqui sofre flexão de número, esse aqui sofre os dois, esse aqui nenhum e esse aqui também nenhuma flexão. Tá? E por último, temos os pronomes relativos, que a gente já viu ano passado que são pronomes relativos, né? São os que substituem um referente. Substitui um termo já dito. Tá? Então, quem são eles? Exemplo. O qual e o plural e a qual e o plural. O cujo, que tem flexão de gênero e número. O quanto, que tem flexão de gênero e de número. E o mais usual de todos, que é o que, o quem também e o onde. Tá? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Coitadinhos. Tiveram aula hoje, gente? Antes da minha? Sim. Com quem? Professor Rodrigo. Ah, o Rodrigo. Tá dando aula de redação? Sim. Ai, o Rodrigo é uma figura. O Rodrigo e eu, nós trabalhamos em 2010 na Vanguarda. Os dois trabalhamos juntos e aí a gente ficou amigo. Aí a gente se reencontrou no colégio alternativo, mas a gente conversava assim direto, eu, ele, a esposa dele. A Verônica é muito legal. Ela é muito divertida. Gente, os verbos. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês, com a troca do livro da Positivo para a FTD, vocês se livraram. Porque o segundo ano do ensino médio, o conteúdo todo, é todo
mesmo é baseado nos verbos. Todo. Vocês veem do início ao fim conteúdo de verbos, exercício de verbos, as flexões, os modos, os tempos, as formas, tudo sobre verbos. Vocês se livraram. Não que não tenha nesse livro, tem nesse livro, mas tem mais coisas além de verbos. Só que os verbos, eles são importantes, né? Vocês sabem, assim como os substantivos, os verbos são aquelas palavras que são muito importantes porque elas têm um significado muito forte dentro de um predicado, né? Não é à toa que é núcleo do predicado, tá? Então, vamos lá, por partes, tá? E então, os verbos são palavras que expressam ação, que eu gosto de falar como se fosse movimento, tá? Porque às vezes a gente fica, quando a gente é aluno, a gente fica meio perdido nessa questão de ação. Ai meu Deus, o que é ação? Que porcaria é essa de ação? Então é tudo que vai indicar um movimento. Por exemplo, para eu beber água, eu tenho que pegar a garrafa, que é um outro verbo que indica uma movimentação. Beber a água indica movimentação. Falar indica movimentação. Então são palavras que expressam ação, que indica movimento, que indica estado, tá? O que são palavras que indicam estado? Estado ou modo, não diz aqui, mas eu vou, não diz aqui na minha anotação, mas eu vou botar. Ou modo, que é, por exemplo, os verbos ser e estar, que indicam isso, né? Por exemplo, eu estou com alergia. É o modo como estou, é o estado como estou, com alergia, tá? Eu sou professora. Eu estou professora? Não, eu não estou professora. Por quê? Eu posso abandonar a carreira de uma hora para outra? Posso. Aí eu estaria como professora, né? Mas eu sou professora. Eu gosto disso, está em mim, né? Escolhi essa profissão porque eu gosto? Não, escolhi essa profissão porque eu gostava de ler. Fui fazer letras porque eu gostava de ler, gostava muito de livros e acabei me encantando pela profissão e eu sou professora, né? Me formei e sou professora, não estou professora. Estar algo é estar provisoriamente. Professora. Oi? Desculpa atrapalhar, mas eu tô com a câmera desligada, por favor, porque meu celular tá com bateria baixa. Uhum. Pra ele não desligar, eu desliguei a câmera. Tá, só avisa a escola, tá? Tá bem. Então, assim, estar alguma coisa é provisório. Por exemplo, vocês estão alunos do ensino médio. Amanhã vocês não vão mais estar alunos do ensino médio. Estar aluno é algo provisório, né? Por exemplo, agora que eu passei no mestrado, eu estou mestranda, né? Daqui a 2 anos, se Deus quiser, não vou passar disso, não estarei mais. Aí eu sou mestre, né? Eu não estou mestranda, aí eu vou passar a ser mestre, tá? Então tem essa diferença do estar para o ser. O ser é algo permanente, o estar é algo provisório. Eu sou professora porque eu fiz o curso de letras, né? Eu tenho lá o meu diploma dizendo que eu sou professora, que eu posso dar aula de português, literatura e língua espanhola. Então eu sou professora, tá? Eu estava como graduanda do curso de letras, né? Acabou isso, passei para ser algo, tá? E também estado e modo, e também tem fenômeno. O que é fenômeno, gente? Coisas da natureza. Como, por exemplo, vou colocar aqui, choveu. Os verbos precisam de um sujeito, né? Só que daí eu digo pra vocês, choveu agora há pouco. Aí eu pergunto, quem é o sujeito do choveu? Quem choveu? Choveu agora há pouco.
Quem choveu agora há pouco? A chuva choveu? Isso não existe. Esfriou. Esfriou. Quem esfriou? O frio esfriou? Também não existe. Então, os verbos que são de fenômenos, de elementos da natureza, são verbos que eles têm significado sozinhos. Choveu, choverá, choveira, choveria, tá? Esfriou, esfriara, esfriaria. São verbos que eles têm significado sozinhos. Eles não têm sujeito. O sujeito ele é inexistente, tá? Então esses são os verbos. Vamos agora para cada um dos elementos dos verbos. Então nós temos a pessoa. Já coloquei isso em um outro momento, mas eu vou colocar aqui de novo. Que são, né, na verdade, as pessoas, né? Então, primeira pessoa. O eu do singular e o nós, que é o plural. Segunda pessoa, nós temos o tu, singular, e o vós, que é plural. Mas o vós, ele foi substituído por ninguém mais, ninguém menos do que vocês. Mas a gente ainda não tem isso nas gramáticas. Não está isso ainda na BNCC do nosso querido governo, tá? Nosso Ministério da Educação. Terceira pessoa. Nós temos o ele no singular e o eles no plural. Gente, eu acho que hoje eu vou ficar com vocês só nos verbos, tá? Tem bastante coisa ainda pra mostrar aqui pra vocês. Mas é só isso, mas é isso aí, tá? Então os verbos só. Tá bom? Tá bom. Vou botar aqui o outro slide, tá? Depois 6.2, que é um número. Isso aqui, gente, é o singular e o plural, tá? É o que eu acabei de mostrar pra vocês. É o eu, o nós, o tu, o vós e o eles, né? Então, ele brinca na rua. Singular. Tá? Ele brinca na rua. Plural. Eles brincam na rua. Tá bom? O número é isso. Você já deve estar cansado de saber. 6.3. Temos as pessoas que nós já acabamos de ver. E aí vamos ver agora os modos. São 3.
O primeiro dele que eu vou mostrar é o indicativo. O que o indicativo faz? Dá certeza. Por exemplo, vocês são alunos do colégio alternativo. Tá? Não tem dúvida nenhuma sobre isso. Alternativo. Sem dúvida nenhuma. Já o subjuntivo é o que traz uma certa dúvida. Tá? Opa, esqueci de colocar. Subjuntivo. Da dúvida ou incerteza. Ou pode ser ainda ou desejo. Quando a gente deseja alguma coisa, a gente usa o subjuntivo. Porque um desejo não é algo que pode ser que vá se concretizar. Tudo depende. Então, se depende, é dúvida e incerteza, tá? Então, talvez vocês sejam alunos do colégio alternativo. Estou duvidando da palavra de vocês. Então, talvez vocês sejam alunos do colégio alternativo, tá? Vou esperar carregar porque eu quero aumentar aqui o campo de escrita. Porque vocês podem usar dois elementos. Vocês podem usar o talvez, como já está aqui, ou o se. Se vocês fossem alunos do colégio alternativo, se vocês fossem alunos, conheceriam a prof. Amanda, por exemplo. Tá? Então, aqui no subjuntivo, nós temos esses elementos que são importantes para a gente se dar conta, tá? Desses verbos. Que sejam ou fossem, eles dão ideia de incerteza, dúvida ou desejo, tá? E por último, o último modo é o imperativo, que é o verbo que dá ordem ou instrução. Exemplo: faça os exercícios. Repetir. Ou instrução, como a gente tem aí nas receitas de bolo, para montar um armário, por exemplo, né? Coloque 2 xícaras de chá de açúcar, por exemplo. Então, temos aqui dois verbos que indicam ordem ou instrução. Faça, coma, beba, tá? Coloque 2 xícaras de açúcar. Acrescente 2 xícaras de açúcar. Mexa até formar uma massa homogênea, por exemplo, tá? Então, esse modo é o imperativo. Aí, agora, por fim, nós temos
os tempos verbais. Quantos tempos verbais nós temos, gente? Hein? Quantos tempos verbais nós temos? Não sabem? Não. Não? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Quantos tempos nós temos? Não sabem? Não fazem ideia? Não. Nós temos 6 tempos verbais, que é o presente, o pretérito perfeito, o imperfeito, o mais que perfeito, e o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? Então, gente, todos os tempos verbais, eles são relacionados ao tempo presente, tá? O tempo que existe de verdade é o presente. O pretérito, ele já passou, não vai acontecer de novo, já era. Tá no passado, já foi, tá? O futuro é algo que nem aconteceu ainda. Então, ele também é algo que não existe. Então, quem existe é o tempo presente. E esses tempos, o pretérito e o futuro, eles só estão aí, só há esse registro porque eles têm uma relação com o presente. Simples assim. Se não existisse o presente, não existiria um passado e não existiria um futuro, tá? Não existiria esse registro. Então, o tempo presente. As ações acontecem simultaneamente ao momento de fala. Acontece no momento de fala as ações, simultaneamente, né? Exemplo. Estamos em aula. Estamos em aula. É o que está acontecendo neste momento. Estamos em aula. Tempo presente. Aí agora vamos aos 3 tipos de pretéritos. Que eu acho que eu só vou conseguir dar isso pra vocês. E depois o resto até que vai estar no livro mesmo, então tá tudo ótimo. É 6 ponto o quê? Esqueci. Seis ponto 4.2 agora. 6.4.2. É o pretérito perfeito. O que o pretérito perfeito vai me dizer? Que a ação está concluída e acabada, finalizada, tá? Exemplo. Eu estudei no Revocato, que foi o colégio que eu estudei. No Revocato. Eu estudei no Revocato, tá? É uma ação que aconteceu no passado, estudei, e que não vai acontecer de novo, tá? Eu estudei no Revocato. Não vai mais acontecer. Já passou. Tá? Uns bons anos aí já passaram. Agora, o pretérito,
imperfeito é o que vai indicar o contrário. Por isso que ele é imperfeito. A ação está inacabada. Tá? Como assim? Vamos lá. Como é que vai ter uma ação inacabada no passado? Eu estudava. No revocata. Quando criança. Então, gente, esse verbo aqui termina com vá e é importante vocês prestarem atenção nas terminações desses verbos, tá? Esse aqui está dizendo que eu estudava no revocata quando criança. Então, percebam que a ação, ela é contínua. Quando eu era criança, eu estudava no revocata. Neste momento de criança, eu frequentava este lugar. Então, existe aqui uma ação que está no passado, por isso que ele é pretérito, só que era uma ação que eu fazia todos os dias no meu passado. Então, ela é contínua, ela é inacabada. Eu estudava no revocata quando criança, tá? Aqui, eu só quero dizer que eu estudei lá e ponto. Aqui não. Aqui eu quero dizer que quando eu era criança, eu exercia essa ação de ir todos os dias à escola revocata, tá? Então, ação inacabada. Já o pretérito mais que perfeito, tá? Se o perfeito, a ação está concluída e acabada, o mais que perfeito tem que ser uma ação que seja superior a perfeito. Então, o pretérito mais que perfeito, eu acho que escrevi errado só um pouquinho. Ele é aquele verbo que estará mais distante do presente possível. Mais que perfeito. Tá? Então vamos lá. Eu posso ter esses verbos juntos com o pretérito mais que perfeito. Então, aqui, a ação está finalizada e mais distante do presente do que os demais. Tá? Exemplo. Vamos esperar aqui concluir para ver se foi uma coisa errada. Essa demora do slide, gente, me come um tempão. Distante do presente. Exemplo. A Amanda usara, não é usará, usara lancheira na escola quando
Então, o pretérito mais que perfeito, ele sempre vai terminar com esse irá, gente. A Amanda usar a lancheira na escola quando criança, tá? Aí, só para vocês verem uma diferença, eu vou pegar um de vocês, deixa eu ver. O Bais. Nunca pego o Bais, por exemplo, hoje vou pegar. O Bais, eu posso dizer usava, ou eu posso dizer usou, qualquer um dos dois. Lancheira na escola quando criança, tá? O Bais deve ter o quê? Uns 16, 17 anos, né, Bais? Eu, gente, tenho 33, tá? Tenho não, vou fazer 33 daqui a pouco. Então, eu tenho 33 anos. Eu usei lancheira, vamos supor, até meus 9 anos de idade. Então, faz aí, gente, mais de 20 anos que eu usei lancheira, né? Eu tenho mais tempo de usar lancheira, de não usar lancheira, do que a idade de vocês. E o Bais, como ele é bem mais novo do que eu, vamos supor que ele tem uns 17 anos, ele tem menos. Aqui eu vou colocar mais de 20 anos, para vocês terem essa comparação. Mais de 20 anos que eu usava lancheira. E o Bais, como ele é bem mais novinho, ele tem menos de 10 anos de uso de lancheira. Então, o pretérito mais que perfeito, ele é usado para uma ação. O que é isso aí que eu escrevi? Você nem me avisa que eu escrevi errado. Uma ação que está distante do nosso presente, tá? Então, aqui no caso do Bais, eu posso botar usou ou usava. Porque é um pretérito que está mais próximo do presente do que o meu, que é porque eu sou bem mais velha que vocês, tá? Vamos para o próximo e quase últimos. São os futuros. Esse é bem mais fácil. 6.4.4, acho que é, né? Se eu fizer a ordem errada aqui, vocês arrumem depois no caderninho de vocês, tá? Então, tem o futuro do presente. O que é o futuro do presente quer dizer, gente? Que a ação tem a possibilidade de acontecer. Tá? Então, futuro do presente tem a possibilidade de acontecer. Não sei se dá para ficar mais em negrito lá. Exemplo. Deixa eu ver. Vocês farão o Enem, tá? Vocês farão o Enem. É uma possibilidade. É algo que pode acontecer. Vocês farão o Enem. E o futuro do pretérito deixa eu ver se eu escrevi certo. O futuro do pretérito, a ação não tem a possibilidade de acontecer. Como é que ficaria esse verbo no futuro? Alguém se arrisca? Ninguém.
ficaria esse exemplo? Vocês fariam o Enem. Então, não tem a possibilidade de acontecer este Enem, porque vocês não farão mais no futuro, tá? Então, essa é a diferença entre um futuro e outro. Pensem que o futuro do presente, né, por ele ter esse presente no nome, é porque o presente é algo que existe. Então, o futuro do presente, né, ele carrega esse tempo verbal aí para dar essa possibilidade de acontecimento. Já o pretérito é algo que já aconteceu e não vai acontecer mais. Não tem mais a possibilidade das ações do passado acontecerem no presente novamente. Pode ser que se repita a ação, mas aquilo que está no passado não vai voltar para o presente, vai acontecer de uma outra forma. Então, a ação não tem mais a possibilidade de acontecer. Então, por isso que o futuro do pretérito, ele carrega este nome de pretérito, porque não tem mais a possibilidade de acontecer, assim como as ações que estão concluídas ou inacabadas no pretérito. Tá bom? E aí, gente? Tá bom? Entenderam essa parte ou não? Tá bom. Ficou alguma dúvida? Sim, sim. Sim, não. Que dúvida que ficou? Eu perguntei, ficou alguma dúvida? E alguém disse sim. Falou errado? Não ficou dúvida, é isso? Eu acho que foi só alguém que respondeu atrasado a pergunta anterior. Tá, beleza. Gente, o que eu quero que vocês façam agora, que vai ser uma atividade avaliativa, tá? Não sei data ainda, porque vai ser uma atividade que eu vou fazer em conjunto com as professoras Camila e Juliane, a Ju de Matemática, tá? Que vai ser a seguinte: vocês vão fazer uma pesquisa e vão buscar questões do Enem que trazem esses conteúdos que nós revisamos até o dia de hoje, tá? Vocês vão buscar questões que falam sobre derivação, buscar questões que nós vimos que falam sobre as classes de palavras, por exemplo, tá? Tudo que nós vimos na nossa revisão, vocês vão procurar questões do Enem que abarcam essas questões, tá? Mas eu vou dizer só isso, Amanda? Só vou buscar isso e pronto? Não. Vocês vão analisar essas questões e vão explicar essas questões. Vai ter uma aula de Enem ao reverso, tá? Ao reverso por quê? Porque vocês vão pensar as questões e vão aplicar o que eu passei, a sala inteira, sem parar e fazendo conteúdo, tá? Gente, eu não tô vendo o Samuel nem o Gabriel Ramírez. Vocês estão aí? Estão me escutando? Tô, Sônia. Tá bom. Então liga a câmera. Liga a câmera. Aí, agora eu tô vendo vocês. É porque senão eu não consigo ver se vocês estão me vendo, tá? Então é isso que vocês precisam fazer. Buscar questões de Enem dentro desses conteúdos que nós vimos e tentar explicar estes conteúdos para nós, tá bom? Entenderam?
vez, quem sabe? Sim? Tá. Gente, eu só vou... Tá. Pedir pra Gabi e pro Gabriel me esperarem. E eu vou fazer a chamada e eu vou liberar o resto da turma, tá bom? Eu vou chamando e vou liberando. Deixa eu só... Diga. Eu posso falar contigo no final da aula? É a Bárbara, né? Como eu preciso falar com a mãe deles e elas podem estar ocupadas e etc., tu entra de novo na sala, 12:30. Pode ser. Se tu entrares na sala e tu vê conversando com ela, tu espera só um pouquinho, tá? Tá bem. E aí, já tá, Gabi, que eu quero falar com elas agora no vou fazer a chamada. Vamos lá. Bernardo tá aí. Obrigada por ter vindo, Bernardo, pela paciência. Bom final de semana. Isso todos vocês, tá, gente? Obrigada pelos últimos dias. Bárbara, então, até mais, Bárbara. Gabriel tá aí, a Gabriela tá aí. Guilherme tá aí. Tchau, Sam. Tchau, querido. Kalel e Cauã estão aí. Queridos, bom final de semana. Tchau. Tchau. Professora. Maria Eduarda, tu não veio na aula passada, hein, Maria Eduarda? Não pega o gostinho da falta, pelo amor de Deus. Tá bem, Sora. Eu não vim porque eu tava sem internet. Ah, tu tá sem internet? Puxa vida. Tava. Aí eu não assisti. Tá, eu vou colocar o link da aula passada pra vocês poderem ver as explicações, tá? Porque eu me perdi nessa história de Tá link, bem. de tudo, me perdi. Aí hoje eu vou tentar botar isso tudo em ordem, tá? Beijão, bom final de semana. Beijo. Tchau. Tchau. Micael, obrigada por ter vindo, bom final de semana. Natan e Nicolas, muito obrigada por terem vindo, bom final de semana. Bom final de semana. Obrigada. Rodrigo Samuel, muito obrigada por terem vindo, bom final de semana. Bom final de semana, Sora. Se cuida. Tá bem, obrigada. Obrigada. Luísa, eu já te botei presença, mas esqueci de te chamar. Bom final de semana. Tá bom, valeu. Sara, bom final de semana. Outro Vinícius não veio. Vitória e Jojo, bom final de semana. Obrigada por terem vindo. Tchau, Sora. Obrigada. Tchau. A Laura não veio. A Julie não veio. O Matheus Gasso não veio. E o Baez está aí. Baez, cadê o Baez? Já foi também. Gabriel, Gabi. Gabriel e Gabi, estão aí? Oi, eu sou a mãe do Gabriel. Oi, dona Noeli, mais uma vez. Oi. A senhora quer falar comigo de novo? Sim, é sobre avaliação de novo, tá? Tá bom. Olha só. O Gabriel entrou atrasado, né? Entrou, mas eu dei presença pra ele, tá? Não tem problema. Sim, mas a senhora não sabe a batalha para fazer ele assistir essa aula, tá muito difícil. É mesmo? Mas depois a gente conversa sobre isso. Tá bom, quando a senhora quiser, estou disponível, tá? Tá bom. Querida, nós estamos, eu, a professora de História de Matemática, nós estamos fazendo uma atividade em conjunto, tá? Que é a turma procurar questões de Enem e explicar essas questões de Enem para nós num vídeo,
Pro Gabriel, eu vou pedir para fazer uma pesquisa também do Enem. Só que eu quero que ele pegue a parte de interpretação. Tá, leitura e interpretação, então. Que ele pegue um texto do Enem, a senhora pode pegar um texto curtinho, de uma das edições mais curtas, pode ser do Enem, em que ele precise, nesse vídeo, explicar o que ele entendeu, o que ele compreendeu desse texto, e trazer uma questão, duas questões do Enem. Aí a senhora pode ver uma questão que seja mais de acordo com as potencialidades do Gabriel, porque o Gabriel é bom de interpretação, né? E de explicar uma ou duas questões como ele quiser. E aí ele vai dar a resposta e explicar, é isso? Isso. Ele vai ler a questão, vai ler a pergunta e vai dizer o que ele quer, no caso, que ele quer, e dar a resposta. Sim. Ele vai dizer assim, peguei o texto tal, por exemplo, o texto que fala sobre desenvolvimento econômico do Brasil. Aí ele vai dizer sobre o que o texto fala. Ele fala do desenvolvimento econômico, que o Brasil está perdendo dinheiro por causa das relações internacionais. Vamos supor que seja isso, né? Sim. E aí depois ele vai pegar uma ou duas questões de interpretação desse texto. E aí ele vai dar a resposta. Olha, a questão diz isso, pergunta isso, e tem como alternativa tal. E a adequada seria tal, tá? Tá bom. Isso aí é um vídeo, então, que ele vai fazer? É um vídeo. Tá. Pra quando a senhora quer? A gente ainda não definiu data. Tá, isso aí é história e língua portuguesa junto? As gurias vão pedir material das disciplinas dela. Da minha, eu vou pedir para ele pegar a interpretação de texto. Tá certo. Tá? É a interpretação, certo. Isso, muito obrigada. Depois a senhora manda dizer a data, né? Isso, depois eu digo a data pra senhora. Eu chamo a senhora de novo e digo a data, tá? Tá bom, muito obrigada, então. De nada, tchau. Tchau. Gabriel, aqui no mensagem. Tchau, Gabriel, querido. Tchau, querido. Gabi, tá aí, querida? Oi, mãe. Oi, Tá me escutando? tá ouvindo? Tô ouvindo. Alô? Eu tô ouvindo a escutando? senhora. Tô ouvindo. Pode falar. Opa, tá de cabeça baixa. A senhora escutou que eu falei Tá com a dona enxergando? Noeli? Tô escutando. Não, eu tô meio atrapalhada porque eu tô fazendo umas arrumação aqui, umas faxinas. Pode Tá falar. bom. Mãe, olha só. Como atividade avaliativa de língua portuguesa, eu vou fazer uma atividade parecida junto com as professoras de história e matemática, tá? Só que cada uma nas suas disciplinas. Que é procurar questões de Enem em que eles expliquem os conteúdos que nós revimos nessas 3 semanas, tá? Só que pra Gabi, eu vou pedir para ela buscar questões de interpretação de texto. Porque enquanto eles fazem o conteúdo, a interpretação é tão importante quanto os conteúdos. Então, para a Gabi e para o Gabriel, eu vou pedir para eles fazerem essa parte de interpretação de texto. Pega qualquer edição do Enem que tem na internet, né? Um textinho que a senhora veja que vai ser fácil dela interpretar, de acordo com o que ela vai gostar também. E aí ela vai interpretar esse texto para nós. Vai dizer, olha, estou lendo o texto do ano tal e ele fala sobre isso. Depois que ela explicar esse texto, mãe, ela vai pegar uma ou duas questões do Enem de interpretação e vai explicar essas questões. Vai dizer, olha, o enunciado fala disso e disso. E a resposta certa é a resposta tal.
Português e história. Português. História. E matemática. Isso. Tá, aí o que é que tu quer que ela faça? Uma interpretação. Isso. Buscar um texto do Enem, que tenha caído no Enem, e explicar esse texto, dizer sobre o que ele fala. Interpretação do Qualquer texto. matéria. De língua portuguesa. Tá, interpretação de texto de língua portuguesa, né? Isso, de língua portuguesa. Aí depois, mãe, ela vai escolher, né? Vocês escolherão uma questão ou duas questões. Eu não quero também massacrar muito eles, né? No máximo 2 questões de interpretação de texto que tem no Enem. Interpretação de texto. Isso. Tá, e essa interpretação é sobre o texto que ela fez? E sobre o texto que ela leu. Tá. Aí nessas questões do Enem que vão estar lá no caderno do Enem, porque vai ter um texto, né? Tem um texto e tem as questões sobre o texto, né? Então tem umas questões, mãe, que são assim, olha, de análise gramatical. Essa ela não precisa fazer. São questões que vão falar sobre o que está no assunto do texto, que ela também já explicou no vídeo. Então ela vai pegar e vai dizer, olha, o enunciado está perguntando sobre o que se trata o tal texto. E aí eu tenho as alternativas tal, tal, tal e tal, e a correta é a letra B, por exemplo. Entendeu? Tá. E aí só isso. Se a Gabi não... Aí ela vai ter que copiar essas perguntas, no caso, essa interpretação, e marcar. Ou ela pode ler, né? Qual acerto. Pode imprimir, não sei se a senhora tem como fazer a impressão desse material, que aí copia, cola e imprime. Aí eu não sei como é que fica melhor para ela gravar o vídeo. Ou, mãe, eu dou a possibilidade para a Gabi também de gravar um áudio. Se ela quiser gravar um áudiozinho em vez de um vídeo, porque ela fica envergonhada, por mim tudo bem, tá? Porque a ideia, mãe, é fazer com que eles pensem o que nós trabalhamos nessas 3 semanas. Certo. Tá? Tá. E o que é que trabalharam essas 3 semanas? A gente trabalhou um monte de coisa, mas com a Gabi eu só quero interpretação de texto. A gente trabalhou, tudo que a gente viu ano passado a gente trabalhou. Nós trabalhamos os afixos. Deixa eu pegar aqui vou pegar aqui que eu tô no meu drive aberto. Desse ano? Hã? Enem desse ano? Pode ser do ano que a senhora achar melhor, de um texto que ela goste. Pra motivar ela a fazer, né? Um texto que ela goste mesmo. Então, para a Gabi e para o Gabriel, eu pedi interpretação de texto, porque às vezes a gente esquece disso, né? Mãe, a gente trabalhou várias coisas. Pode dizer, desculpa. Tá, deixa eu explicar. É assim, ela tem que fazer um vídeo sobre essa interpretação sobre o texto, né? Isso. Depois escolher 2 perguntas, uma ou 2 perguntas. Vou botar aqui, tá? Sobre o mesmo texto que ela leu. Pode ser qualquer texto de qualquer Enem, de qualquer ano. Isso, de qualquer ano. Tá. Pode imprimir também e tem que gravar o vídeo sobre isso aqui, né? Ela lê, o áudio. Isso. E imprimir impresso. Isso. Também. Tá, mas e aí manda pra... Não precisa, mãe, mandar pra mim nada impresso. É só o vídeo ou o áudio. O áudio. Então só o vídeo ou o áudio. Pra essa atividade é só o vídeo ou o áudio, tá? Aí depois, se a senhora quiser que eu lhe ajude, como que faz para botar no Drive, compartilhar só o link, a senhora me avisa que a gente
A gente trabalha juntos nisso. Até quando? Prazo? A gente ainda não definiu um prazo. Tá? A gente pensou isso ontem, assim, com uma atividade mais elaborada para eles se movimentarem um pouco, porque eles gostam de fazer, né? Então a gente pensou nisso ontem e aí a gente está conversando hoje. Então eu não pensei numa data ainda, tá? E aí qualquer dúvida, qualquer dificuldade, a senhora entra em contato que a gente dá um jeito, a gente conversa, tá, mãe? Tá, pode deixar. Mais alguma outra coisa? Seria só isso, tá? Muito obrigada. E não pretendo mais te incomodar com as tuas arrumação. Faço. Sim, pode me chamar, não tem problema. Eu só paro aí que eu tô fazendo já, não dá nada. Prefiro que seja assim até. E aquele outro vídeo é sobre isso aqui também, a mesma coisa. O de literatura? É tudo. E outro dia, esse vídeo aqui, né? Outro dia quando falou com esse mesmo vídeo. Nós conversamos ontem sobre literatura, só que é sobre os assuntos de literatura e não tem a ver com o Enem. Com as questões do Enem, eu só vou fazer para a língua portuguesa. Porque depois a gente vai juntar todos esses vídeos num só. A gente vai editar esses vídeos num só e vai distribuir para os pais verem os vídeos que nós fizemos. Então, para não ficar um vídeo muito gigante, então a gente só uniu essas 3 disciplinas. Literatura não entra, literatura é outra coisa. Tá. E sobre o que é o vídeo da literatura, que não é mais? Eu vou colocar lá no Drive. Vai colocar no Drive. Tá, agora eu me lembrei. Isso, os assuntos que é pra Gabi escolher. Tá. E falar sobre aqueles assuntos. Agora eu tenho assuntos lá. Sim. Tá? Então tá. E se a senhora precisar de ajuda, capaz, mãe, meu trabalho. E se a senhora precisar de ajuda com qualquer coisa, se não souber fazer, a senhora me avise que a gente conversa. Agora ficou melhor, porque a gente sempre tem as últimas aulas, então a gente pode conversar à vontade. Conversar, isso. Tá bom? Não, pode deixar. Eu me viro, qualquer coisa eu dou grito. Tá bem. Tchau, Um beijão pra vocês. Bom final de semana. Beijo.